Oséias 2:14. Oséias 2:14. Quando você recebe um convite para um churrasco, né? Você fica feliz. Quando você recebe um convite para uma festa, você fica feliz. Mas Deus tem alguns convites inusitados. Deus tem alguns convites inusitados, alguns convites que a gente fica assustado, mas o fim é bom, porque tudo que vem dele é bom. Amém? E um desses convites inusitados está aí, em Oséias capítulo 2, verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Amém? Diga, naquele dia, ela não me chamará meu Baal, mas meu marido. Feche seus olhos. Paizinho, muito obrigado pela sua palavra. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco ainda mais um pouco. Nós queremos sair daqui realmente abençoados, confortados, instruídos na tua palavra, porque nós cremos que ela é vida para nós, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós recebemos com mansidão a tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga comigo, um convite ao deserto. Amém? Um convite, né? Não tem nenhum glamour nesse convite, mas é sobre ele que nós vamos falar hoje. Diga comigo de novo, um convite ao deserto. Sabe, gente, Deus ele tem uma maneira muito especial de tratar com cada um de nós. Embora Ele nos olhe como um todo e nos chame de seu povo, Ele consegue olhar para cada um de nós e ver a nossa individualidade, e ver as nossas necessidades, e ver as nossas diferenças. Deus nos vê como seu povo, mas Ele também nos conhece individualmente. E esse olhar de Deus individual faz com que Ele tenha uma maneira de tratar o seu povo, mas também que Ele tenha uma maneira de tratar individualmente com cada um de nós. Deus nos trata como seu povo no tocante às doutrinas, aos princípios, mas Ele trata conosco de maneira individual, de acordo às nossas necessidades. Aqui é uma palavra profética de Deus para o profeta Oséias, falando de Israel. Israel é aquele povo, como você já sabe, que saiu lá do Egito, né? Que acabou idolatrando novamente, acabou prostituindo novamente, fizeram tudo novamente. E Deus insistiu em Israel. Gente, eu estou para ver um amor mais insistente do que o amor de Deus. Porque se fôssemos eu e você, já tínhamos dado um pé e mandado voar, né? Mas o amor de Deus é um amor insistente. E Deus ainda continua insistindo com esse povo. E aqui Deus dá uma palavra para Oséias, dizendo assim, eu a levarei. Mas esse eu a levarei não é mais como no tempo do exílio, onde Deus empurrou o povo para o exílio, para lá no exílio, eles serem punidos e saírem do exílio livres. Dessa vez é diferente. Deus fala assim, eu a levarei, eu a atrairei ao deserto. Esse eu atrairei ao deserto não é que Deus empurrou o povo para o deserto, dá para entender? Eu a levarei, eu a atrairei para o deserto. O seu povo iria para o deserto atraído. E a Bíblia diz, e lá onde? Lá no deserto, eu lhe falarei ao coração. Geralmente, amados, o lugar onde Deus mais fala ao nosso coração é quando estamos num lugar de deserto.
Geralmente, os momentos que mais ouvimos a Deus, o momento que mais nos humilhamos diante do Senhor, o momento que mais quebrantamos o nosso coração, é quando nós estamos no momento de deserto. Em João capítulo 1, verso 23, está escrito: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isso aqui é João Batista falando. João Batista era um homem do deserto. Era um homem que Deus também atraiu para o deserto. Não foi alguém que Deus jogou, foi alguém que Deus atraiu. Amém? Não foi alguém que Deus dispensou por lá, foi alguém que Deus atraiu. Por isso eu coloquei o nome Um Convite ao Deserto. Porque quando Deus nos atrai, Ele já não nos impõe, nós estamos sendo atraídos, estamos sendo levados, estamos sendo chamados. João, esse João aqui, João Batista, era um homem de deserto. Tanto que ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Quando a gente olha, amados, para o deserto, momentos desérticos, são momentos onde nós temos lugares onde nós temos poucos recursos ou quase nenhum. São momentos e lugares onde estamos sozinhos ou com poucas pessoas. São momentos onde nos faltam recursos, companhias, perspectivas. No deserto só temos nós e Deus. E sabe, queridos, que essa é uma escola quase que obrigatória para que eu e você cheguemos a um lugar de promessa. O deserto, diga comigo, o deserto foi uma rota obrigatória para que o povo chegasse em Canaã. Não porque Deus quisesse isso, mas por causa do povo, por causa das fraquezas, das fragilidades, o deserto se tornou uma rota obrigatória para aperfeiçoamento. Se Deus quisesse matar o povo morria engolido no Mar Vermelho. Quem concorda? Deus não queria matar o povo. Deus queria que o povo passasse por uma escola desértica. Porque numa escola desértica nasce intimidade com Deus, nasce comunhão com Deus, nasce a humildade, nasce a obediência. No deserto, mas podem não brotar as comidas mais gostosas, as flores e os frutos mais belos e mais saborosos, mas brotam algumas coisas que só no deserto brota. Observe, queridos, que no jardim do Éden tinha tudo brotando lá, mas ainda assim o homem se afastou de Deus. No deserto não brota nada, mas Deus começa a fazer com que brotem algumas coisas na terra do nosso coração. Por incrível que pareça, por mais antagônico que isso seja, parece que só no deserto o nosso coração é regado e brotam coisas de lá. Esse convite ao deserto, mas Deus faz a todos nós. Às vezes nós desprezamos os momentos desérticos da nossa vida e tudo o que queremos é sair de lá. Mas eu aprendi uma coisa e é verdade: deserto, ou você sai aprovado ou você morre lá. Entendeu? Deserto, ou você sai aprovado ou você não sai. Deu para entender isso? Diga comigo: deserto, ou eu saio aprovado ou eu não saio. Famílias e gerações têm morrido no deserto. Famílias inteiras, gerações inteiras, pai, filhos, netos, morrem naquele mesmo deserto. Porque deserto é um lugar onde ou a gente sai aprovado ou a gente não sai. Quando Deus convida para o deserto, Deus não está convidando para a morte. Quando Deus nos leva para o deserto, Deus não está nos levando para a morte. Deus está levando um lugar aonde Ele pode acessar o nosso coração. Olha o que o profeta Oséias escreveu. Deus falando através dele: porque eu a levarei para o deserto, eu a atrairei para o deserto, e lá lhe falarei ao coração. E qual era o objetivo final de Deus de levar o povo para o deserto? A gente leu junto: e então Israel não chamará mais meu Baal, mas me chamará de meu marido.
Qual era o objetivo do deserto? Fazer com que Israel enxergasse quem Deus era. Sabe, amados, às vezes só em momentos nebulosos da nossa vida, só em momentos onde estamos de fato sozinhos, nós conseguimos enxergar o Senhor. A nossa vida cristã é muito cheia de coisas nos nossos olhos. A nossa vida cristã é muito cheia de opções. Nós, nessa geração, somos estimulados demais. Estimulados na internet, estimulados pela sociedade. E nós temos muitos estímulos. E parece que a gente fica ligado em tudo ao mesmo tempo. E a gente perde a revelação de quem Deus é. Quando a Bíblia diz, e Deus fala, eu a atrairei para o deserto, isso é um convite. Eu a levarei, era como se Deus estivesse preparando. Eu a levarei. Olha como é diferente o termo, como Deus usa. Quando Deus anuncia o exílio, Deus diz o seguinte: vocês vão passar 70 anos de exílio lá na Babilônia e ninguém vai fugir não. Quem fugir vai morrer a espada, a peste ou a fome. Tem que ir todo mundo para lá. Isso aqui é uma punição, você concorda? É uma punição. Agora, quando Deus diz, eu a levarei, eu a atrairei para o deserto e lá lhe falarei ao coração. E Israel não dirá mais meu Baal, mas me chamará de meu marido. Olha a diferença. Deus está levando Israel não para punir no deserto, mas Deus está levando Israel para o deserto para se revelar. Para Israel entender que eles estavam debaixo de um contexto de idolatria tão grande. Porque a idolatria é um casamento. Amém? A idolatria é um casamento. Da mesma maneira que eu e você temos uma aliança com Deus, quem caminha na idolatria também tem uma aliança. Por isso que a Bíblia diz que assim como um homem se ajunta a uma mulher, uma prostituta, e se torna um espírito com ela, se nós nos unimos a Deus, somos um espírito com Ele. Idolatria é um casamento. Por isso o povo dizia meu Baal. Entende? Porque era um casamento. E às vezes, amados, nós precisamos dizer sim a esse deserto. Não é como o exílio que Deus empurra e joga lá. Para punir, para corrigir. Não. Esse deserto aqui é um convite. É um convite de isolamento. É um convite de solidão. É um convite de se afastar de recursos, pessoas e costumes. É um convite, não é algo imposto, não é algo colocado como cabresto. E são nesses lugares que a gente atende a voz de Deus, que Deus pode se revelar a nós. Sabe que você pode achar que Deus não conhece os pormenores do nosso coração com relação a Ele, mas Deus conhece. Deus não estava levando Israel para o deserto por outra razão a não ser, eu quero me revelar para eles. Eu quero me mostrar para eles. Eu quero que eles saibam quem eu sou. Eu quero que eles me conheçam. E sabe, amados, que às vezes é só no deserto que a gente conhece o Senhor. E muita gente só ora para sair do deserto, para não entrar num deserto. Não se permite crescer num deserto. Quando a Bíblia diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto, João Batista falando, porque foi um homem que teve um ministério que prosperou no deserto. Você já parou para pensar nisso? João Batista teve um ministério que prosperou no deserto. Ele cresceu no deserto, ele não comia o que as pessoas comiam, ele não se vestia como as pessoas se vestiam, mas as pessoas vinham até a ele, ele era um homem de deserto. E mesmo assim, ele teve um ministério próspero. Ele conseguiu cumprir o propósito de Deus para a vida dele, mesmo sendo um homem de desertos. E sabe, queridos, que o povo de Deus está tão acostumado a ouvir sobre bênçãos, a ouvir sobre vitória, a ouvir sobre tantas coisas, que quando Deus nos convida para um deserto, para se revelar para nós, não parece atraente. Olha o que Deus falou para o profeta no versículo 15. E lhe darei dali. O que é lhe darei dali? Eu vou dar de onde Israel está. Lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Como assim lhe darei dali as suas vinhas?
Deus está falando que quando o povo fosse atraído para o deserto e o povo conhecesse do deserto, dali ele daria novamente as suas vinhas. E aquela porta de problema, que era o Vale de Jacó, Deus daria por uma porta de esperança, dali do deserto. Porque na verdade, amados, a gente vai crescendo com Deus e vai aprendendo. Deserto é a ausência de Deus. Percebe? Na verdade, o que é deserto? Deserto não é um lugar onde não tem nada. Porque um lugar onde não tem nada e você tem Deus, você tem tudo. Deus não está dizendo para Israel, dali, do deserto, eu vou dar as vinhas para eles. Dali, do deserto. Quem disse que Deus não faz brotar a vinha do deserto? Quem disse que Deus não faz brotar uma porta de esperança no deserto? Mas às vezes, amados, nós não nos submetemos a isso. Nós resistimos ao convite. E quem resiste a esse convite no deserto, acaba vivendo períodos de exílio. Períodos onde Deus de fato começa a corrigir, começa a punir, começa a julgar, para não nos perder. Convite ao deserto. Às vezes Deus está nos convidando para um lugar de anonimato. Às vezes Deus está nos convidando para um lugar de silêncio. Às vezes Deus está nos convidando para um lugar de distanciamento de algumas coisas, de comportamentos. Deus está nos convidando para alguns desertos, para poder se revelar a nós. Mas por causa do anseio de queremos as coisas do nosso jeito, do nosso modo, nós não ouvimos a esse convite. Da mesma forma como foi com Israel. Eles não ouviram, eles não entenderam o que Deus queria fazer com eles. Aquela geração morreu no Egito, os filhos deles herdaram a terra prometida, herdaram, mas mesmo tendo herdado a terra, se afastaram do Senhor e foram parar no exílio. Quem não ouve um convite para o deserto, acaba exilado, acaba sozinho. Quando Deus estiver te chamando, mesmo que seja para momentos desérticos, diga sim. Amém? Diga sim. Entenda que mais importante para Deus é o que brota de dentro de você do que o que brota ao seu redor. Para Deus é mais importante aquilo que está brotando de dentro de você do que aquilo que está sendo do que aquilo que você brota ao seu redor. Deserto não é um lugar onde você avalia frutos. No deserto o fruto é você. Consegue entender isso? No deserto o fruto é você. No deserto a árvore que precisa florescer é você. E Deus está dizendo lá no deserto, ali eu lhe darei as vinhas e aquela porta, aquele vale de Jacó, por uma porta de esperança. Só Deus pode fazer florescer um deserto. Só Deus pode dar esperança no deserto. Mas enquanto o povo não entrasse nesse deserto, eles estariam dizendo, meu Baal. Consegue compreender isso? E sabe que às vezes nós nos prostramos diante de coisas mesmo. Idolatria parece uma palavra muito pesada, né? Porque a gente só pensa em ídolos mesmo. Mas sabe que às vezes a gente se idolatra, amados? Porque a gente não consegue dobrar. Às vezes a gente se idolatra porque não consegue abrir mão de algumas coisas. Às vezes a gente se idolatra até com o propósito de Deus na nossa vida, porque a gente não é capaz de condicioná-lo. Às vezes a gente se idolatra porque nós não queremos abrir mão de algumas coisas. Idolatria não é só se prostrar diante de ídolos. Se você não conhece a Deus numa região desértica, seu olhar sempre vai estar encantado pelas coisas que estão do lado de fora. Jesus venceu no deserto. João Batista venceu no deserto. Israel foi provado no deserto. Por que você acha que comigo e com você seria diferente? Ô pastora, e Deus faz coisas secarem? Faz. Lembra aqui que Jesus falou com a figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. O mesmo Deus, a mesma boca que diz, haja luz e houve luz, é a mesma boca que diz, nunca mais haja fruto de ti. O mesmo Deus que disse, brotem árvore de todos os tipos, é o mesmo Deus que diz, nunca mais nasça fruto de ti. Às vezes Deus seca coisas ao nosso redor. Às vezes Deus seca coisas à nossa volta, Dani.
Mas por que Deus faz isso? Para se revelar a nós. Seria muita presunção minha e sua acharmos que já conhecemos tudo sobre Deus, amados. Ou basearmos tudo que a gente sabe sobre Deus nas experiências que nós já tivemos. Será que Deus não tem algo novo para revelar para mim e para você? Será que Deus não tem uma nova porta de esperança? Engraçado, a porta de esperança não estava nos palácios. A porta de esperança estava no meio do deserto. Será que Deus não tem mais nada de novo? Será que tudo que a gente sabe sobre Deus tem a ver com o que já aprendemos com Ele ou já ouvimos dos nossos pais? Não, porque Deus tem algo de novo. Tem gente que resiste ao deserto. Resiste ao deserto. Resiste ao deserto. Mas deixa Deus entrar contigo nesse deserto. Mostrar o que são Baal. O que é Baal na minha vida. O que é Baal na sua vida. E mostrar para nós quem Ele é. Deus não compete, amados. Deus só fala onde Ele é escutado. Entende isso? Tem gente que fica perguntando, mas Deus não fala comigo. Porque Deus só fala onde Ele é escutado. Se existem muitas vozes no seu ouvido, Ele não vai falar mesmo não. Deus não perde tempo falando, entendeu? Que nem a gente que fica falando para ver se a pessoa entende. Não. A voz de Deus é majestosa, o salmista escreveu. E majestade só fala no ambiente de reverência. Onde a voz dele é desejada para ser ouvida. Deus não fica se esgoelando, gritando, para ver se a gente escuta, não, irmãos. E vou te falar, um lugar onde a voz de Deus fala com a majestade que lhe é própria, é no deserto. Sabe por quê? Só tem a voz dele lá. No deserto você não erra a rota. Só tem a voz dele lá. O deserto não apenas revela quem Deus é, mas revela quem nós somos. Talvez Israel achasse um absurdo. Nós não estamos dizendo meu Baal. Deus é o nosso Senhor. Como assim meu Baal? Mas no deserto é que eles passariam a dizer meu Senhor. De verdade. Um convite ao deserto. Aprenda, e aqui eu vou encerrar. Que a nossa vida está passando assim, ó. Ontem eu vi a foto dos meus filhos pequenininhos, eu fiquei escandalizada. De como o tempo passou. E quando eu olhei a foto dos meus filhos, e eu olhei para mim, falei assim, ó, nessa época eu tinha esse gigante que eu já venci. Eu tinha esse gigante que eu já derrubei. Eu tinha esse aqui que eu ainda estou derrubando. Mas eu encontrei uns 2 ou 3 que ainda estão no mesmo lugar. O tempo passou e parece que eu esqueci que eles existiam. E é por essa razão que Deus nos convida ao deserto. Deus não quer te empurrar para o exílio. Se você ouvir a voz dele no deserto, você não vai para o exílio. Exílio tem data para começar e data para terminar. 70 anos. Exílio. Deserto não. Você entra quando você ouve e você sai quando você obedece. Por isso escolha o deserto, não o exílio. Porque Deus quer se revelar a você. Você não sabe tudo sobre Deus. Amados, e olha que eu gosto de estudar, viu? Mas eu não sei quase nada sobre Ele. Eu sei um grão de farinha diante de tudo que Ele é. Seria muita burrice da minha parte achar que eu sei tudo sobre Ele. Respeite os desertos da sua vida. E não fique agoniado para sair. Sabe por que João nunca saiu do deserto? Só saiu na hora que ele tinha que se manifestar ao povo mesmo? Porque a presença de Deus o satisfazia tanto ali, que as coisas lá de fora já tinham perdido a graça. É no deserto que Deus quer se revelar a você. E muitos crentes não vivem uma novidade de vida, ou acabam presos em exílios, porque rejeitaram esse convite suave, esse convite dessa voz majestosa, esse convite para se revelar.
Olha qual era o anseio de Deus, amados. Deus falou assim: eles não chamarão mais meu Baal, eles chamarão meu Senhor. Observe, o povo estava chamando meu Baal, mas Deus tinha expectativa na volta, no retorno, na mudança. E foi com esse objetivo que Deus os atraiu ao deserto. Eu orei ontem para Deus, eu falei: Senhor, eu não quero sair dos meus desertos sem te conhecer como eu devo conhecer. Eu estou vivendo alguns desertos, amados, mas eu quero ficar neles mesmo. Porque na hora que eu sair, eu quero sair aprovada. Porque deserto, ou você sai aprovado, ou você não sai. É uma escola, é uma rota para a promessa. Tem que passar por lá. Todo fugitivo vai se esbarrar num lugar que ele não vai poder fugir mais. Não importa quanto você fuja, você rode e até você cresça, quantos títulos você ganhe, quão alto Deus possa te levar, você vai se esbarrar com o deserto que você fugiu lá atrás. Entendeu? Vai se esbarrar com o deserto que você fugiu lá atrás. Então diz para o Senhor hoje: Senhor, eu entro. Voluntariamente eu entro. Porque o Senhor é quem faz os desertos florescerem. E Deus põe uma porta de esperança no meio do deserto. O Senhor falou com você? Se coloque em pé. O deserto é tão precioso que Satanás conseguiu trabalhar tanto na mente das pessoas como se fosse um lugar de punição. E não é. Não é. É Deus deixando algumas coisas faltarem para você ser obrigado a enxergá-lo. É Deus deixando algumas pessoas saírem para você ser obrigado a enxergá-lo. É Deus deixando algumas vozes irem embora para você ser obrigado a ouvi-lo. Desertos são preciosos. Não é um lugar para sempre. Deus não criou você para viver no deserto. Mas do que adianta viver livre, viver num deserto dentro de você? É melhor entrar num deserto e se deixar transformar pelo Senhor e sair de lá livre, do que viver aparentemente livre com um coração desértico.